Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É um prazer estar com os irmãos aqui, é uma grande satisfação para mim. E eu quero desejar que você tenha um ano muito abençoado. Todos os irmãos aqui tenham um ano muito abençoado, um ano de vitórias, um ano de graça, um ano de paz sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Quero ler a palavra do Senhor com vocês no primeiro livro dos Reis. No capítulo 17. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Quero ler do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Graças te damos, Pai, pela tua bendita palavra. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus, te louvamos, Senhor. Amém? Os irmãos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim, estou lendo na NVI. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Amém. Os irmãos podem se assentar. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, eu quero ler depois alguns outros versículos, ainda no livro de Reis. Elias é um profeta do Senhor que desenvolve um ministério que a gente pode dizer que é daqueles muito fabulosos, muito fantástico. E Elias acaba sendo um homem que se torna uma referência na Bíblia. Ele se torna uma referência. O Antigo Testamento, lá no finalzinho de Malaquias, o Senhor diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria quem? O profeta Elias. Quando Jesus desenvolveu o seu ministério, alguém lhe perguntou: Elias não veio primeiro? E Jesus disse sim, e na verdade ele veio. E Jesus se referiu a João Batista como Elias que deveria vir preparando o caminho do Senhor. Não é que o Elias, o João Batista e o Elias eram as mesmas pessoas, mas o poder de Deus que estava sobre a vida de Elias era o mesmo poder que repousou sobre a vida de João Batista, desenvolvendo o seu ministério. E antes do grande e terrível dia do Senhor, ele diz que novamente vem um profeta Elias. Vem o Senhor levantando pessoas com a unção e o poder de Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. O Elias, ele entra de sopetão na história, porque o texto está falando para a gente dos reis de Israel. Só para quem não tem às vezes muita intimidade com o texto bíblico, após a morte de Salomão, Israel se dividiu em dois reinos. Havia um reino ao norte que recebeu o nome de Israel, a capital se tornou Samaria, e um reino ao sul chamado Judá, com a capital em Jerusalém. E os reis do norte, na sua quase totalidade, eles foram homens que se desviaram do caminho do Senhor, se afastaram. Mas houve um que foi o pior de todos eles, que é o rei Acabe. Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Você talvez tenha visto alguma coisa aí na televisão dessa mulher. Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Ela era uma feiticeira. Jezabel era uma feiticeira. E ela implantou em Israel, o reino do norte, o culto de Baal e de Azera, dois deuses. Baal era tido como o Deus que controlava as chuvas, o Deus que controlava o tempo.
o Deus que controlava as estações climáticas, se chovia ou se fazia calor. Azera era uma deusa que era cultuada como uma deusa da fertilidade, aquela que fazia a planta crescer, trazia o alimento. As pessoas semeavam e esperavam que Azera fizesse aquela semente crescer. O povo estava desviado do caminho do Senhor, afastado do caminho do Senhor. E aí surge o profeta Elias, e ele tem uma palavra, mas não é uma palavra do profeta, é uma palavra do Senhor. E a palavra dele ele chega diante de Acabe e diz o seguinte: pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, eu digo que não vai cair nem orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O que ele está dizendo para o rei? Só vai chover quando Deus mandar-me novamente aqui diante de você e dizer que vai chover. Enquanto isso não acontecer, não vai haver nem orvalho e nem chuva. Era uma economia basicamente agrária, agricultura, pecuária. Israel não é uma região de grandes chuvas, como aqui no Brasil. As chuvas estão fazendo estrago esses dias, né? Quase toda tarde a gente tem que se programar para sair e voltar antes da chuva. Ontem eu fui lá a hora que você me ligou, estava lá na Penha. E uma chuva que eu falei, Jesus. E aí a gente começa a ficar com medo. Será que a marginal vai dar para vir? Conseguimos chegar. Chovendo muito. Lá em Israel não tem essas chuvas tão torrenciais quanto aqui. E o orvalho acaba sendo o modo como a terra é irrigada e a planta cresce. E a palavra de Elias não vai ter nem orvalho, nem chuva e nem orvalho. E a Bíblia é clara em dizer para a gente que a coisa aconteceu da forma como Elias havia dito. Não choveu durante 3 anos e meio. E o Senhor dá uma ordem para Elias. Após ele falar com o rei Acabe, o Senhor diz para ele: saia daqui e vá para junto do ribeiro, do riacho de Querite, e fica ali. E o Senhor fala para ele o seguinte: e eu dei ordem aos corvos, que vão levar para você pão e carne. Nós estamos vivendo um ano e um tempo, eu creio que muito diferente de tudo aquilo que nós vivemos, não é? Muito diferente. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo inteiro está vivendo alguma coisa muito diferente e nós não sabemos o que virá depois disso. Nós temos uma crise sanitária, essa doença, a Covid, essa pandemia, e nós temos os desdobramentos dela, que traz também uma crise econômica, financeira muito grande. Muitas pessoas perderam emprego nesses últimos meses. Começamos o ano de 2020 e era tudo diferente, todo mundo fazendo plano, vamos fazer isso, aquilo e tal. Chegamos pouquinho depois da metade de março e fechou tudo. Fechou tudo. Eu fui comprar um presente para minha mãe, dia 19 de março, se não me engano, 18 de março. E eu fui no shopping e a menina falou: a gente está com medo, que eu queria que fechasse, a funcionária da loja, porque a gente está com medo. No dia seguinte, se não me engano, fechou o shopping. E depois, na outra semana, no dia 20, alguma coisa, veio uma ordem para fechar quase tudo. Quase tudo. E começou uma situação muito diferente de tudo aquilo que nós tínhamos vivido. Eu tenho 56 anos, nunca tinha vivido nada assim. Nunca tinha vivido nada assim. E nós começamos a viver uma situação muito diferente. Pessoas perderam emprego, pessoas que trabalhavam por conta própria perderam a renda, não podem trabalhar. Novamente, tem pessoas vivendo essa mesma situação, porque o governo falou: para tudo, para de novo. E pessoas que trabalhavam por conta própria não estão podendo trabalhar. E como é que se vive? E como é que se faz? Eu quero dizer uma coisa para você. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que faz milagres. Nós estamos vivendo uma época difícil, mas a época de Elias também foi uma época difícil. Elias está vivendo uma época muito difícil em Israel. E quando Deus o levanta e o manda diante do rei,
Deus também vai trazer provisão para Elias. Aquilo abateu-se sobre todo Israel. E com Elias não ia ser diferente? Ou você acha que o Elias ia continuar plantando no sítiozinho dele, na chácara dele? É claro que não. E o Senhor fala então para ele, vai para junto do riacho de Querite. E ele vai ali. E o Senhor fala, eu dei ordem aos corvos. A coisa mais bendita e maravilhosa é a gente saber que Deus manda em tudo. Deus manda em todos. Deus mandou quem? O corvo, aquele passarinho. E aquele passarinho pegava lá no palácio do rei Acabe. O Acabe estava procurando o Elias, quero matar esse Elias. E o corvo sabia exatamente onde estava o Elias, porque o corvo pegava lá no palácio do rei carne, pão e levava para Elias. Você já viu isso acontecer alguma vez? Alguém já viu isso? Não, né? Porque isso chama-se milagre. Milagre é aquela coisa que a gente não vê, que a gente não vê todo dia, aquela coisa que não faz parte do dia a dia, do natural, do corriqueiro, não faz parte, não faz parte. Eu creio que nenhum de nós nunca chegou um corvo trazendo nada para a gente, ou um outro pássaro qualquer, mas foi assim com Elias. O corvo trazia pão e carne, de manhã e de tarde, não perdia a hora. Elias tinha que tomar café de manhã, e tinha que jantar no fim do dia, e o corvo trazia pão e carne, e ele bebia do riacho. Só que aí o texto bíblico vai dizer para a gente o seguinte, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Irmãos, o fato de sermos cristãos, de sermos filhos de Deus, não nos isenta de passarmos pelas provações, pelas lutas, pelos problemas e pelas dificuldades. Aquilo que se abate sobre o mundo, vou longe, aquilo que se abate sobre o mundo, muitas vezes se abate sobre nós também. Nós não estamos sendo atingidos por essa situação toda. Haveria um pastor aqui hoje, e ele foi contaminado. Nós tivemos alguns amigos que ficaram doentes, e alguns até morreram de Covid. Temos um casal de missionários que estavam na África, e eles vieram para o Brasil no começo de outubro, e foram participar da conferência que foi praticamente transmitida somente online, lá no Vale da Bênção, na Missão Antioquia. E quando ele foi participar da conferência, ele pegou a Covid, no começo de novembro, e no dia 19 de novembro, ele faleceu. E aí a gente fica, mesmo ele passou por tanta coisa, ele estava num país na África e começou uma guerra, e eles receberam ordem para sair imediatamente, porque eles estavam correndo risco na guerra lá, passou por tantas doenças lá na África, e aí ele chega aqui, e um mês e meio depois, ele morreu de Covid. O fato de sermos cristãos não nos isenta dos problemas, não nos isenta, mas nós temos que ter sempre uma segurança no nosso coração, a mão do Senhor está sobre nós, a mão do Senhor está sobre a nossa vida, nós não estamos entregues à própria sorte, não estamos, Deus está conosco, a mão do Senhor está sobre nós, a bênção do Senhor está sobre nós para nos dar direção clara e sempre precisa do propósito e do projeto dele para nós. O riacho secou para Elias, a falta de chuva não atingiu só o Acabe, não atingiu só aqueles que estavam adorando Baal, não atingiu só aqueles que adoravam Azera, atingiu Elias. O riacho de onde ele bebia secou, e não adiantava o Elias orar, porque Deus não ia fazer aquele riacho voltar a brotar. E aí o Senhor fala para ele o seguinte, versículo 8 desse capítulo 17, então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Versículos 7, 8 e 9, capítulo 17, vá imediatamente. Algumas coisas a gente precisa entender aqui. Primeiro, Elias não vai pela cabeça dele, Elias não vai também pelo noticiário local. O que o jornal está falando? O que a Globo, o que a Bandeirantes, o que o Datena falou? Não, ele não se pauta pelas notícias, ele não se pauta pelos jornais, pelo rádio, por aquilo que as pessoas estavam comentando, pelos grupos do WhatsApp, do Facebook, não.
ele vai sob a direção da palavra do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, aprender que nós precisamos hoje, nesse tempo que estamos vivendo, ser dirigidos pela palavra. Nós precisamos ser dirigidos pela palavra do Senhor. Então, o texto diz assim: veio novamente a Elias a palavra do Senhor. É a palavra, é a direção da nossa vida, tem que ser conforme a palavra. Deus revela o seu propósito pela palavra, e o propósito de Deus para nós é nos abençoar. Deus tem planos de nos abençoar. Deus fala assim na sua palavra: só eu sei os planos que tenho com relação a vocês, planos de os abençoar, de os fazer prosperar, e não de lhes causar dano. Aleluia! Glória ao Senhor. Elias, a palavra do Senhor fala para ele: vá imediatamente. É uma outra coisa que Deus fala. Quando Deus nos dá ordem, nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo, porque o tempo não é nosso. Nós não temos o domínio sobre ele. Não temos. Eu fico pensando quanta gente perdeu tempo quando podia estar na presença do Senhor e não veio. E hoje talvez não pode. Hoje nós estamos vivendo uma situação muito diferente. Mas quantos perderam tempo? Então a palavra do Senhor é imediatamente. Imediatamente. Nós vamos buscar obedecer a Deus agora. Nós temos esse momento. Nós temos esse instante. Não temos o instante seguinte. Então precisamos aprender a obedecer a Deus e fazê-lo com presteza. E aí o que Deus vai falar para ele? Vai imediatamente a Sarepta, uma cidade dos Sidônios, porque eu dei ordem ali a uma mulher viúva para que ela te sustente. A mulher sabia disso? É interessante isso, né? Deus fala: olha, Elias, eu dei ordem para uma viúva. A mulher não está sabendo de nada. Mas lá no mundo espiritual, Deus já tinha liberado uma ordem, uma palavra de bênção. E Elias vai. E eu vou falar uma outra coisa para você. Uma viúva sustentar o Elias era uma coisa tão milagrosa quanto o corvo. Era tão milagre Elias ser alimentado na casa da viúva, quanto ele ser alimentado na beira do rio pelo corvo. Viúva na Bíblia, meu irmão, é sinal de gente extremamente pobre, de gente que não tem recurso. As pessoas às vezes falam da Seguridade Social, né, do INSS, das aposentadorias, que são complicadas no Brasil. Mas naquela época não tinha nem isso. Não tinha nem isso. O marido da mulher morreu, ela não tinha renda nenhuma, não tinha absolutamente nada. Em muitos casos, quando o homem morria, se tinha lá uma terra, um sítio, qualquer coisa, não ficava com a esposa, ficava com o irmão do homem, ficava com o tio, com o primo. Você já leu a história de Ruth, né? O terreno não devia ser da Noemi, mas está lá para os outros lá, e a Noemi chega e a Ruth vai lá colher no campo do Boaz. Mas eles tinham uma terra, mas quando o homem morreu, a terra passou para os familiares dele. A viúva era uma mulher praticamente sem direito, sem nada, sem sustento, sem arrimo, sem coisa nenhuma. E com certeza esse filho que ela tem é criança, é um menino, porque não tem possibilidade de ir trabalhar e gerar renda. E o Senhor dá ordem para essa mulher, para ela sustentar o Elias. Eu dei ordem ali a uma mulher viúva para que te sustente. Às vezes você acha que tem pouco, mas quando a sua vida está debaixo da bênção de Deus, o pouco que você tem se faz muito. O pouco que você tem vai se multiplicando, se transformando. Jesus um dia tinha uma multidão, era 5.000 homens, mas mulheres e crianças. Quanta gente tinha lá? 20.000, sei lá, tinha muita gente. E Jesus falou para os discípulos: não deixa o povo ir embora sem comer. E eles falaram: Senhor, onde nós vamos achar pão para todo mundo? Nem se a gente tivesse o dinheiro, a gente não tinha onde comprar. Não tem padaria que abastece todo esse povo. Não tem mercado que tem pão para toda essa gente. E Jesus falou: mas o que vocês têm aí? Não tem pão, nosso lanche. Jesus, manda o povo embora. É só o nosso lanche. É só para nós. Às vezes a gente acha que aquilo que nós temos é só para nós, né? Mas quando a gente ora, a gente não fala que é só para nós. A gente fala: Senhor, o pão nosso.
é nosso. Não é meu, é nosso. É nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é assim que a gente ora? O pão nosso, é nosso. Jesus pergunta, o que vocês têm? Nós temos, Senhor, mas é só nosso. Manda o povo embora. Jesus fala, não, manda eles sentarem aí. E Jesus pega aquele pão e dá graças, ele parte, dá na mão dos discípulos, e o milagre, eu gosto de dizer isso, ele não acontece na mão de Jesus, acontece na mão dos discípulos, porque é o Pedro, é o João, é o Tiago, o Judas Iscariotes, é na mão deles que eles vão partir no pão, e aquela multidão toda comeu, e sobrou 12 cestos cheios, é na mão deles, mas era tão pouco, era 5 pães, e uns peixinhos, mas todo mundo comeu, se saciou, repetiu, e sobrou bastante, sobrou um cesto para cada discípulo, não é isso? Eles estavam preocupados, nós temos pouquinho, Jesus, é só o nosso lanchinho da noite aí, mas sobrou um cesto cheio para cada um deles, 12 cestos cheios. Jesus é bom demais, e Ele faz milagre. O Senhor fala para Elias, vai na casa de uma viúva lá, e Elias chega, e ele encontra essa mulher viúva, e eu vejo que essa mulher é uma mulher generosa. Deus trabalha na vida das pessoas generosas, ela é uma mulher generosa. Por que eu digo isso? Porque Elias chega, e a primeira coisa que ele pede para ela é água, traz-me um pouco de água, e ela vai buscar. Hoje nós, numa cidade grande, nós estamos acostumados a ter água na torneira, né? Abre a torneira lá e sai água. Quando eu era criança, a gente buscava água de poço, e no quintal que eu morava, poço, a água não prestava, dava ferrugem, então a gente tinha que buscar água num quintal longe, de uns vizinhos lá, então a gente tinha que ir com balde, buscar água. Tem lugares do nosso país que ainda hoje as pessoas não têm água numa torneira não, e tem que buscar, e quando chega épocas de estiagem, de seca, às vezes tem que se buscar água mais longe ainda. Onde será que aquela mulher buscou aquela água? Como que aquela mulher trouxe o balde d'água? O cântaro na cabeça? Quanto de água ela trouxe? Nessas épocas, às vezes as pessoas querem ganhar, né? Tem água? Tem. R$2 a garrafinha. Mas não, ela é generosa. Elias fala, me traz um pouco d'água, e ela vai lá buscar. Ela nem questionou. Presta atenção, essa mulher não é de Israel. Não é. Ela é de uma cidade sírio-fenícia. Os sidônios, né? Sírios-fenícios, são sírios, são fenícios. Ela é estrangeira, ele é estrangeiro. Jesus um dia pediu água para uma mulher que é de Israel, que é samaritana. E ela fala, como é que você, judeu, pede água para mim, samaritana? Não te dou nada não. Vai comprar a garrafinha lá com o rapaz do farol lá. Não te dou não. Você conhece essa história? A mulher está com o balde cheio ali, na beira do poço, e ela não quer dar água para Jesus. Ela não quer dar água para Jesus, porque ela olha para Jesus, e ela, sendo eles da mesma nação, são de Israel, Jesus e a mulher, mas a mulher fala, não, a sua religião lá, a sua igreja lá não é a minha, eu sou de uma outra igreja, nem cumprimento você, você não pode nem conversar comigo. Essa mulher fenícia, estrangeira, ela tem um coração generoso, e aquele estrangeiro bate na porta dela, e ela vai lá buscar água para ele, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí Elias vai dizer para ela o seguinte, traz também um pedaço de pão para mim, e ela fala o seguinte, vive o Senhor. O que significa isso? O Senhor sabe que aquilo que eu estou falando é a mais absoluta verdade, eu não tenho nada, a não ser um pouco de farinha numa panela, um pouquinho de azeite numa botija, vou fazer alguma coisa para mim e meu filho, vamos comer e vamos morrer. Não tinha mais nada, pessoas estavam morrendo de fome ali. Jesus vai dizer a respeito dessa mulher o seguinte, nos dias de Elias, haviam muitas viúvas em Israel, e o Senhor não enviou Elias a nenhuma delas, mas enviou para essa estrangeira, porque essa estrangeira era generosa, aleluia. Elias fala com ela, ela diz, não tem como, o que eu tenho aqui é tão pouco,
Que mal vai dar uma refeição para mim e para o meu filho? E Elias diz o seguinte: vai, faz conforme a tua palavra, mas faz primeiro um bolinho pequeno para mim. Traz para fora, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, até Deus mandar chuva sobre a terra. Lá no final do texto vai dizer: assim comeu ele, ela, a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não acabou, na botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, dita por meio do ministério de Elias. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Deus tem liberado sobre nós palavras de bênção, mas nós precisamos acreditar. A mulher creu. Elias falou para ela: traz um bolinho pequeno para mim, depois você vai fazer para o teu filho, porque a farinha não vai acabar. E ela acreditou. Ela acreditou. E ela fez alguma coisa primeiro para Elias e levou, e Elias se alimentou, e ela comeu, e o menino comeu, e no dia seguinte tinha, e no outro tinha. O texto não diz para a gente que alguém chegou lá com uma cesta básica, que encostaram um caminhão, desceram compra, não. Era aquele pouquinho de farinha na panela, mas aquele pouquinho não baixava. Ela fazia e tinha lá um pouquinho, e ela fazia e tinha lá um pouquinho, e o azeite estava lá, era um pouquinho, mas aquele pouquinho continuou ali. Às vezes a gente acha que Deus vai trabalhar se a gente tiver muito. Às vezes a gente acha que Deus vai trabalhar se a gente tiver milhões. Às vezes a gente acha que Deus vai trabalhar na nossa vida se a gente estiver trabalhando naquela multinacional, ganhando um salário. E Deus trabalha na nossa vida, às vezes, com pouquinho. Porque o pouco que nós temos quando está debaixo da bênção do Senhor, ele se faz muito. Se faz muito. Comeu ela, ele, a sua casa. Eu gosto de pensar que talvez alguns amigos, alguns vizinhos chegavam lá na hora do almoço. Né? Ali tem comida, vamos lá. Como é que vai a senhora? Tem o almoço? Não, então eu aceito. Eu creio que chegava a gente na hora do almoço na casa daquela mulher, porque não tinha pão, mas naquela casa tinha. Naquela casa tinha, porque havia uma bênção sido ordenada naquele lugar, sobre aquela família. Elias vai permanecer na casa dessa mulher durante bastante tempo. Capítulo 18 de 1 Reis, quero ler 2 versículos, versículo 3 e 4, diz assim: Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Obadias era um servo, um funcionário, um oficial do palácio do rei Acabe. Mas eu acho muito lindo isso aqui. Ele era um homem que temia o Senhor. Apesar de ele trabalhar para o ímpio, ele não era ímpio. Ele não se deixou contaminar pelo rei, pela rainha, pelo palácio, pela vida do palácio. Ele tinha uma vida com Deus, mesmo estando num lugar de impiedade, de maldade, de gente desviada, de gente fazendo coisa errada, e ele tem um compromisso com Deus. E quando ele fica sabendo que Jezabel está matando os homens do Senhor, os profetas, homens de Deus, ele esconde 100 deles, e ele os alimenta com o pão lá do palácio do rei. O rei querendo matar essas pessoas e um funcionário dele alimentando, cuidando. Deus usa pessoas que o temem. Obadias temia o Senhor. Nós somos temer não é ter medo, é respeitar a Deus, é amar o Senhor, é colocar a nossa vida na presença de Deus. Obadias temia o Senhor, e ele foi usado como um instrumento de Deus, como um instrumento da bênção de Deus. Vidas foram preservadas através da vida de Obadias. Ele estava num lugar estratégico, e talvez você esteja num lugar estratégico, onde Deus quer preservar vidas através da sua vida. Você talvez esteja num lugar estratégico, onde você vai ser um instrumento de Deus para que pessoas não venham a morrer. Talvez você vai orar por essas pessoas. Você não vai às vezes levar pão não, mas você vai orar, e a sua oração tem poder. Tiago diz assim na sua carta: Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas que nós. Ele orou e Deus ouviu. Então Tiago está dizendo, se o Elias orou e Deus ouviu, ele ouve nós também. Aleluia! Ele nos ouve também.
Obadias foi um instrumento de Deus para preservar vidas. Por que Jezabel estava matando os profetas? Havia um pensamento da feitiçaria, que quando um feiticeiro jogava um feitiço, você vai e mata o feitiço morre, acaba o feitiço, quebra aquele feitiço, aquela maldição. E ela entendia que o Elias tinha jogado uma maldição. Então mata os homens de Deus, a maldição vai ser quebrada. Então ela estava matando homens de Deus, matando. Queria pegar o Elias, não conseguia, pega qualquer um e vai matando para ver se quebra essa maldição e se chove, e o que acontece? Mas tem um homem de Deus lá no palácio, que é um instrumento de Deus para preservar vidas. Elias se encontra com esse Obadias e fala para ele: diga para Acabe que hoje eu me encontrarei com ele. E você conhece essa história. Quando Elias se encontra com o rei Acabe, o rei diz para ele: olha aí o perturbador de Israel. E Elias fala: não sou eu, o perturbador de Israel é você, porque a sua conduta, da sua esposa, afastou o povo do caminho do Senhor, e tudo isso de ruim está acontecendo. Porque quando o povo se chega a Deus, Deus faz milagres, Deus faz maravilhas. Eu penso que se nós buscássemos a Deus, se o Brasil buscasse a Deus, essa doença desapareceria amanhã, ou talvez hoje mesmo. Mas as pessoas estão às vezes procurando outras coisas, e não Deus. As esperanças às vezes estão mais na vacina do que no poder de Deus. Elias faz um desafio. Ele fala: olha, Elias diz o seguinte: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Tinha mais 100 pelo menos ali vivo, mas estava escondido. Ali tinha quantos? Elias. E ele diz: e os profetas de Baal e de Azera são 400 e mais 450, 850 homens, que comiam da casa do rei, da mesa do rei. E Elias vai dizer o seguinte: eu quero fazer um desafio. Se o Baal é Deus, ou se Jeová é Deus. E ele fala: o desafio vai ser o seguinte: nós vamos fazer um altar, eu faço um altar para Deus, para Jeová, e vocês fazem um altar para o Baal. Aquele que for o Deus vai responder com fogo. Nós não vamos pôr a lenha, o animal sacrificado para ser queimado, mas ninguém vai riscar o fósforo, ninguém vai pegar isqueiro. Aquele que for Deus vai responder com fogo. Baal era tido como Deus das chuvas, das tempestades. Tempestade você tem raio, então Baal mandaria um raio ali e poria fogo na lenha do altar. E Elias deixou aqueles profetas de Baal fazer primeiro, monta o seu holocausto, e eles fizeram, e o texto vai dizer que desde manhã cedo até meio-dia eles clamaram, gritaram, se retalhavam, derramavam seu sangue no chão, e não aconteceu absolutamente nada. Agora eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. A Bíblia diz para a gente que o diabo tem poder de fazer descer fogo do céu. Por que não aconteceu? Porque tinha um homem de Deus ali. Quando você está com Deus, você sozinho vale mais do que os 850 que estão com o diabo. A palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós, João escreve lá na sua primeira carta, do que todos os espíritos que agem aí no mundo. O Espírito de Deus em você é maior do que qualquer espírito maligno que age no mundo. Por isso, meu irmão, saiba, conta a sua vida, não vale maldição e nem encantamento. Não vale. Elias estava com o Senhor, do outro lado tinha 850 homens que adoravam demônios, que invocavam demônios, e talvez até prodígios tinham acontecido através da vida daqueles homens, tanto que eles aceitaram o desafio. Se talvez nunca tivesse acontecido, eles não aceitariam. Eles sabiam que era possível fazer aquilo, mas eles não conseguiram. Porque do outro lado estava Deus, e Deus amarrou todos os demônios, Deus amarrou todos os principados, as potestades malignas, e não conseguiu acontecer. Aqueles profetas clamaram e não aconteceu nada. Elias fala: agora é minha vez. E ele manda que se jogue muita água ali. 12 cântaros muito grandes, cheios d'água, que chegou a empoçar, fez lama, ficou água empoçada no altar e ao redor dele. E Elias falou: Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. E caiu fogo do céu. Os profetas da iniquidade foram mortos, os sacerdotes de Baal e de Azera foram mortos. E o povo começou a clamar: só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Irmão, sabe o que acontece quando o povo diz só o Senhor é Deus? Acontece milagre, acontece maravilha. Quando o povo começa a dizer só o Senhor é Deus, maravilhas acontecem. O que vai acontecer? No capítulo 18, versículo 41, o povo estava dizendo só o Senhor é Deus. Aí o texto diz, Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Aleluia, glória a Deus. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Quando o povo começou a declarar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Elias não ouviu apenas o povo dizendo isso, ele disse, eu ouço o barulho de uma grande chuva. E Elias falou para o rei, vai comer, vai festejar, porque vai chover. Só que o rei foi comer e Elias foi orar. A nossa atitude, meu irmão, tem que ser sempre de buscar o Senhor, de orar. Deus está precisando de gente que ore, Às vezes a gente quer só fazer festa, e faz parte, festejar faz parte. Vida do cristão deveria ser sempre de festa, mas a gente precisa aprender que nós precisamos às vezes pôr o joelho no chão, a nossa cara no chão, a nossa cara entre os joelhos, e buscar o Senhor, para que os milagres e as maravilhas do Senhor venham a acontecer. Não podemos às vezes ficar achando que eu tenho que comer, eu tenho que beber, e eu tenho que... Às vezes nós precisamos parar e buscar o Senhor. Elias subiu no monte, e ele está orando, e ele fala para o seu servo, vá, olha lá, na direção do mar, estão no alto de uma montanha, e o rapaz olha e fala, a praia está cheia, sorveteiro vendendo lá, tem um monte de gente lá, e o rapaz volta, e Elias continua orando, vai de novo, e o rapaz vai, tem mais gente aglomerada ainda, e ele faz isso 7 vezes, na 7ª vez o moço fala, Elias, o céu está lindo, tem uma nuvenzinha, mas é uma coisinha tão pequena, é um pontinho, é uma mão de um homem lá no céu, uma mãozinha, não é uma nuvem no formato de uma mão, é um pontinho no céu, que ele vê, tamanho da mão de um homem, pontinho. E Elias fala, manda o rei correr, porque a chuva vai cair, a chuva vai pegar ele no caminho. Nós precisamos acreditar nos milagres, nós precisamos orar e acreditar, nós precisamos orar e acreditar que o Senhor é o Deus que faz milagres. Deus não fez milagres, Ele faz, porque a Bíblia diz para a gente que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Choveu, a planta cresceu, o boi comeu, o gado voltou a se alimentar, mudou a situação. Elias tinha dito para a viúva, a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar até Deus mandar chuva. Deus mandou chuva, e eu entendo que quando Deus mandou chuva, não é que acabou a farinha e o azeite, Deus trouxe outras formas de provisão para aquela mulher. Depois disso, para a gente terminar, eu quero ler um outro texto aqui, de 1 Reis 19, versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu.
fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor, aleluia, veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Novamente veio a palavra do Senhor a Elias. Mas um milagre vai acontecer, não é? Elias comeu o pão que o corvo trouxe. Ele nunca comeu o pão que o diabo amassou, aleluia. Ele comeu o pão que o corvo trouxe, mas não o que o diabo amassou. Ele comeu o pão que a viúva fez. E agora ele come o pão que um anjo traz. Ele come um pão que um anjo traz. Ele bebeu água lá do rio, do riacho. Ele bebeu água que a viúva pegava num cinque poço. E agora ele está bebendo uma água que um anjo trouxe de onde? Do céu, um jarro d'água. Elias bebeu, e comeu, e dormiu. E o anjo volta e fala, come mais e bebe mais. E aí o texto diz para a gente que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Você entende o que é isso? 40 dias e 40 noites andando, não comeu mais, não bebeu mais, e chegou lá no monte de Deus. Onde Deus perguntou para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu penso que Deus pergunta para mim e para você hoje, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Deus continua sendo Deus de milagre. E eu entendo que vivemos num país como o Brasil, onde tanta gente está passando necessidade. A gente ter os R$2 para comprar o pão amanhã já é uma bênção muito grande. Viver de milagres, meu irmão, é uma coisa difícil. É uma coisa maravilhosa quando um milagre acontece, mas é terrível aquele momento até que o milagre aconteça. Eu já vivi alguns milagres. Eu já disse aqui outra vez, quando eu era criança, eu tinha uns 5 anos, o médico desenganou minha mãe. Meu pai tinha vendido um comércio que ele tinha, e todo o dinheiro que pegou ali, ele gastou com remédio, com médico, e o último valor daquele, ele pagou o táxi trazendo minha mãe lá da Santa Casa. E o médico falou para meu pai o seguinte, meu pai chama Francisco, minha mãe Jandira, olha Francisco, ela vai morrer. Se ela não morrer, ela vai ficar numa cadeira de rodas. Ela tinha um problema muito sério no sangue, um reumatismo e um problema de coluna. Minha mãe está com 75 anos. Há uns anos atrás, ela fazia uma caminhada, eles moram aqui para trás do cemitério, na Casa Verde Alta. E ela e meu pai saíam, davam uma volta lá por trás do cemitério, Largo do Japonês, vinha aqui pela deputada Emílio Carlos e voltava para casa, caminhando. Eles faziam isso quase todo dia. E um dia, fazendo essa caminhada, ela enfiou o pé num buraco e quebrou o fêmur. Aí ela não conseguiu mais fazer essas caminhadas. E hoje ela anda com bastante dificuldade, porque passou uns 3 anos, ela quebrou outro fêmur. Mas ela está andando. Ela está andando. Ela anda com uma dificuldade, Diego. Mas aquela palavra do médico, se ela não morrer, vai ficar numa cadeira de roda, não prevaleceu. Porque Deus faz milagres. Deus faz milagres. Mas é difícil viver o milagre, irmãos. Porque o milagre é aquela situação extrema, quando o médico fala, não tem jeito, e aí Deus mostra o jeito. Quando o homem diz, não tem jeito, e Deus mostra um jeito. Esse é o milagre. Não é aquela coisa natural e normal. O milagre é aquilo que foge da capacidade, às vezes, humana de entender. Deus continua fazendo milagres. Mas mais do que fazer milagres, eu entendo que aquele anjo trouxe para Elias um pão do céu. Trouxe água do céu. E você também tem à sua disposição esse mesmo pão e essa mesma água. Porque Jesus vai dizer para a gente assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você já leu isso? Jesus vai dizer o seguinte, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Está no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51. Jesus é o pão vivo. Você também tem à sua disposição pão do céu. Alimente-se de Cristo. Alimente-se do Senhor. Se fortaleça na graça que há nele. No Evangelho de João também, capítulo 7. Jesus vai dizer o seguinte, no versículo 37. No último dia, e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus tem água para você. Jesus tem água.
Aquela mulher samaritana que não quis dar água para Jesus, Jesus disse para ela: se você soubesse, você que me pedia água e eu te dava. Você não quer me dar, mas se você pedisse para mim, eu te dava. Uma água que faria em você uma fonte que jorra para a eternidade. Jesus diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Elias bebeu água do céu, e você também pode. Ele comeu o pão do céu, e você também pode. Talvez o corvo não vai levar pão para você, nem carne, mas Deus vai prover o dinheiro para você ir lá na padaria e comprar o pãozinho. Deus vai prover. A farinha não vai acabar, e o azeite não vai faltar. A mão do Senhor vai estar sobre a sua vida. Deus vai te abençoar. Confia no Senhor, apegue-se à palavra, e apegue-se a ela imediatamente. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso dia, esse é o nosso momento. Nós já bebemos da água viva e já comemos o pão vivo que desceu do céu, e alimentado por eles, nós vamos caminhar até chegarmos lá no Monte Santo de Deus. Deus pergunta para a gente: o que nós estamos fazendo aqui hoje? O que nós estamos fazendo aqui? Eu creio que nós viemos aqui todo num propósito bendito de adorar o Senhor, de louvar o Senhor. Foi cantado um hino, como é que dizia? Deixa eu marquei aqui. Quando tudo parece perdido, eu espero em Ti, Senhor. Aleluia! Elias estava achando que estava tudo perdido, não achava? Senhor, eu quero morrer, está tudo perdido. Quando tudo parece perdido, eu espero em Ti, Senhor. Amém? Espera no Senhor. Deus não vai te decepcionar. Pelo contrário, a mão dele estará sobre a sua vida. 2021, seja abençoado de vitórias, de graça, de poder sobre você. E se for necessário, que você viva milagres, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos, um ano de paz. Deus abençoe o pastor Diego, sua família querida, a igreja. Deus abençoe ricamente. Obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus.